Então, no começo do século XX, os pesquisadores, cientistas, estavam preocupados pensando nisso, né? O que faz uma pessoa ter sucesso e bem-estar e felicidade na vida? Então, eles desenvolveram um teste de QI. Eles consideravam que pessoas mais inteligentes são as mais felizes, as mais bem-sucedidas. E o QI, ele trata basicamente da inteligência abstrata e lógica. Então, eles acompanharam pessoas que tinham um QI bem elevado durante vários anos e descobriram que aquelas pessoas não eram as mais bem-sucedidas, nem as mais felizes, apesar do QI ser bem alto, eram muito inteligentes. A inteligência abstrata e lógica era muito alta. Então, começaram a desenvolver conceitos de outros tipos de inteligência, como, por exemplo, a inteligência emocional. E aí perceberam que o que fazia uma pessoa ter sucesso na vida, ser bem-sucedida, ser feliz, era a inteligência emocional. Então, o que é a inteligência emocional? É basicamente saber identificar as emoções, as próprias emoções, também as emoções dos outros, saber como que é o curso natural das emoções, como que as emoções se manifestam, se movimentam, pensar sobre as emoções e saber lidar com as emoções. Então, são basicamente esses 4 pontos. Vou explicar cada um deles. Então, identificar emoções. Aqui a gente tem, às vezes é mais fácil identificar emoções nos outros até do que na gente mesmo, né? Aqui são emoções básicas que pessoas de qualquer cultura conseguem identificar, independente da cultura. Então, né, o que é isso aqui? Nojo. Uhum. Tristeza. Alegria. Espanto. Susto, né? O primeiro lá. Raiva. Medo, provavelmente. Pavor. Então, essas são só emoções básicas, mas tem muitas outras emoções, né? Então, como que essas emoções funcionam? Também, assim, cada emoção, ela se manifesta, ela funciona como se fosse uma peça de xadrez. O cavalo, então, anda de um jeito. O bispo anda de outro jeito. As emoções também são assim. Cada emoção tem um funcionamento diferente de outra. Então, saber como que é cada emoção. E como que é para mim também. Como que é para cada pessoa, como que a emoção se manifesta. Pensar sobre as emoções, então tá fazendo isso que a gente estava fazendo, já está sendo pensar, né? Saber, por exemplo, que as emoções, elas são como bússolas que a gente... tanto as emoções positivas quanto as negativas, mas vamos falar das negativas, que são as que a gente precisa aprender a lidar melhor, né? Elas indicam alguma coisa. Então, se a gente elas indicam necessidades que a gente tem, indicam os nossos valores, indicam coisas que a gente está precisando. Como, por exemplo, quando a gente está com sede. Isso quer dizer que o nosso organismo está precisando de água. Então, como necessidades fisiológicas, a gente tem outras necessidades que as nossas emoções indicam. Então, as sensações físicas indicam algumas necessidades. As emoções que a gente sente indicam outras necessidades, que são todas necessidades humanas, que todas as pessoas têm. Todo mundo precisa. Então, por exemplo, quando a gente sente medo, o que essa emoção pode estar indicando? Que a gente precisa do quê? O que a pessoa que está com medo está precisando na vida dela? Conforto, segurança, estabilidade. Então, pode ser uma série de coisas, né? E dependendo da situação, também podem ser coisas diferentes. Então, não é sempre a mesma coisa. Não é que está com sede que bebe água. Não é tão simples quanto as necessidades fisiológicas. Mas as emoções, elas sempre indicam que a gente precisa de alguma coisa. Está faltando alguma coisa pra gente. Então, na verdade, as emoções que a gente pensa, essas emoções são ruins, não quero sentir elas. Elas são boas, porque elas estão mostrando pra gente alguma coisa que está faltando.
Então, por exemplo, aqui o medo, né? Vocês falaram algumas coisas, aqui uns outros exemplos. Alegria, esperança, confiança, segurança. Então, isso é estar pensando sobre as emoções, né? Que é uma das coisas da inteligência emocional, um dos pontos. O quarto ponto é saber lidar com as emoções. Então, em saber já estar pensando sobre elas e estar entendendo, eu estou sentindo isso, o que eu estou precisando? Estou precisando de tal coisa. E aí, então, suprir essas necessidades que a gente tem. Então, se eu estou sentindo medo, eu estou precisando de mais estabilidade, de mais segurança. O que eu posso fazer para estar trazendo isso para a minha vida? E não ficar, eu estou com medo, não quero estar com medo, não quero estar com medo, não quero. O medo vai crescendo e vai ficando aquela panela de pressão, né? Então, isso basicamente é a inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela... Coração, razão. Coração, razão. Ela é exatamente isso, é um equilíbrio. Inteligência emocional não é que é só as emoções, é um equilíbrio entre a emoção e a razão. É a gente saber pensar sobre as emoções, saber lidar com elas, saber usar elas a nosso favor, vamos dizer, né? E não se deixar dominar por elas. Então, quando o nosso cérebro racional e o nosso cérebro emocional eles estão funcionando em harmonia, cooperando, como é que a gente se sente? Em harmonia, bem-estar, felicidade, uma sensação de autorrealização, que as coisas estão bem, estão boas. Então, as nossas emoções elas estão de acordo, em equilíbrio com a razão. E quando o cérebro racional está competindo com o emocional. Então, eu estou sentindo aquele medo, aquela raiva. E a minha razão diz, não posso sentir, não posso sentir, não posso sentir, não posso sentir. Esconde, reprime. O que a gente sente? Acaba ficando infeliz, estressado, ansioso, uma série de problemas. Então, é o cérebro racional competindo com o emocional. E não trabalhando em conjunto, né? Mas, então, a boa notícia é que a inteligência emocional é uma coisa que a gente pode aprender, pode estar melhorando sempre. É diferente do QI, que se mantém o mesmo, mais ou menos, durante a vida inteira. Não muda muito. Se mantém igual, mas a inteligência emocional não. A gente pode estar sempre melhorando e aprendendo a entender melhor os nossos sentimentos, lidar com eles e também lidar com os sentimentos das outras pessoas, né? E aí se relacionar melhor com as outras pessoas.